Conta um Conto apresenta Histórias para Sentir Medo. Um ensaio de Pedro Bandeira, com a narração de Marcelo Fávaro. Tatiana Belink, a grande escritora e dramaturga brasileira, nascida na Rússia, conta que quando pequena dividia seus livros na estante de acordo com o original ordem do seu gênero. Livros para rir, livros para chorar, livros para sentir medo, livros para... espera aí, livros para sentir medo? Como assim? Essa grande artista tem muita razão. Todo mundo gosta de sentir medo. Como não gosta? É claro que gosta. Quer um exemplo dos bons? Pois aí vai. Os contos de fada, ou contos maravilhosos para a infância. Por que não? Eles são delicadinhos, infantizinhos, boboquinhas? São nada. Todos eles são assustadores, e nenhum deles passaria incólume pelo crivo do famigerado politicamente correto. E não estou falando dos anõezinhos da Branca de Neve, não, cuja denominação seria repudiada pela ótica dos patrulheiros da literatura. Já pensou que graça seria uma história com o título A Pálida Eurocaucasiana e os 7 verticalmente prejudicadinhos? Nada disso. Eu estou falando dos vilões, dos personagens assustadores, os violentos, dos ogros, dos gigantes criados mais para destruir árvores do que para ajudar os baixinhos a pegar maçãs nos galhos mais altos. Estou falando das bruxas devoradoras de criança, dos inúmeros personagens criados para aterrorizar as criancinhas no colo das mamães e das vovós na hora de dormir. Qualquer criança naturalmente treme de medo ao ouvir a história de João e da Maria, abandonados pelos próprios pais numa floresta para morrerem de fome ou serem devorados pelos lobos. Ai, como o lobo da Chapeuzinho e o dos 3 porquinhos não havia sido escalado para essa história, o que aparece é uma bruxa, uma dona de uma casa construída com tijolos de marzipan, telhas de barras de chocolate, venezianas de açúcar candy, e tudo coberto por confetes, chantilly e sorvete que não derrete nem sobre o calor do sol, ficando à espera das línguas gulosas das criancinhas que porventura apareçam por ali depois de terem sido descartadas por pais abandonadores de filhos. E daí a bruxa captura os 2 irmãos, faz a Maria de sua empregadinha, enjaula João, obrigando o menino a consumir pilhas e pilhas de doces, debruçados, chocolates e salgadinhos do pacote. É mais ou menos como se aconselham os publicitários nos anúncios da TV, de modo a deixá-lo obeso, para ser finalmente devorado pela bruxa, que não tem problemas de colesterol. Mas a bruxa, além de malvada, é míope, e João a engana, fazendo-a apalpar um rabo de rato ao invés do seu dedo, de modo que a danada fique pensando que o menino ainda não estaria pronto, no ponto de virar bacon em fatias para ser consumido com ovos fritos no breakfast da dona da casa. Depois de algumas peripécias, o casal de irmãos consegue reverter a situação e a bruxa acaba cozida num enorme caldeirão, configurando o que se chama de final feliz. Muito bem. Ao ouvir um relato tão macabro, a criança gela de pavor, mas estranhamente no dia seguinte pede à sádica contadora de histórias: mamãe, conta de novo a historinha do Joãozinho e da Maria. Mas como? Se ela ficou aterrada de pavor, por que deseja ouvir de novo a mesma história? Aí está. Porque é gostoso sentir medo.
principalmente quando se está no colo quentinho da mamãe, e se utiliza a história como catarse para o medo primal que qualquer criança tem, da possibilidade de um dia perder seu papai e sua mamãe. Esse pesadelo somente se transforma em sonho dourado mais tarde, na adolescência, quando o papai não empresta a chave do carro e a mamãe exige que a gente chegue em casa antes da meia-noite. Por quê? Influência da Cinderela? Talvez o papai não ficasse muito feliz se o seu carro, que ainda não está pago, se transformasse numa abóbora. No conforto do colo da mãe, treme-se de medo do lobo da Chapeuzinho Vermelho, mas com esse medo aprende-se a identificar a falsidade dos sedutores. No colo da mamãe, aprende-se o que é o avançar da idade mostrado pela inveja da beleza manifestada pela rainha madrasta da pálida Eurocaucásia. Da Branca de Neve. O medo oferecido pela literatura é uma maneira gostosa de domar as neuroses primárias, congênitas, sem o alto custo do analista. E assim vai a literatura, economizando sessões de psicanálise ao longo de nossa vida. E ninguém precisa ser chifrado pelo consorte para aprender o que é o ciúme. Basta ter lido Dom Casmurro ou ter assistido a uma peça de Otelo. Ninguém precisa esquartejar duas velhinhas amachadadas para conhecer o que é o remorso, depois de ter lido Crime e Castigo. As lições que amadureceram meus sentimentos vieram principalmente dos medos, dos pavores mesmo, dos suspenses, e não dos relatos racionais, bem explicadinhos dos livros aconselhadores redigidos para me ajudar, para me levar ao autoconhecimento. É sofrendo que se aprende. Mas não é sofrendo de verdade na própria pele. É passando pelo rolo compressor de emoções que os artistas criaram para que a gente lesse no conforto de nossa poltrona, no aconchego do travesseiro, no sacolejar do banco do ônibus ou no desconforto da sala de espera do dentista. Que delícia foi ter durante toda a vida levado tantos sustos literários. O que seria de mim sem Bram Stoker? Sem Mary Shelley? Sem Robert Louis Stevenson? Sem Edgar Allan Poe? Sem William Wimar Jacobs? Lembro-me de, ainda sem idade para assistir o filme Drácula, com Bela Lugosi, ficar ouvindo meu irmão mais velho narrando e representando o sinistro vampiro a sugar o sangue extraído das rubras carótidas, ocultas em pescocinhos de marfim. Tudo rematado pelo sinal macabro em que o mocinho da fita crava uma estaca no peito do Lugosi adormecido. Só vim assistir a esse filme bem mais tarde. Muito depois de ter lido o original do Bram Stoker. E que livro! Mas que livro! A narrativa desenrola-se ao longo de cartas escritas por diferentes personagens, de modo que o sinistro bebedor de Blood Mary natural vai sendo construído por nós mesmos, por nossa imaginação. É claro que muito mais tarde assisti ao Drácula do Lugosi e ao até o engraçado Vampiro da Noite do Christopher Lee, mas de certo modo esses filmes, não digo que me decepcionaram, mas que ficaram muito além do que havia imaginado enquanto lia o livrão do Stoker. Um livrão? Lá isso ficaram. Eu adoro cinema. Eu sou fã do Vincent Price, do Peter Cushing, do Christopher Lee, do Bela Lugosi, do Peter Lorre, do Boris Karloff, de tantos outros, mas dentro de mim, o talento desses grandes atores não conseguiu corresponder à imagem aterradora que eu havia concebido enquanto tomava o contato com esses fabulosos monstros, lendo as descrições ou sugestões apresentadas pelos seus criadores. E Robert Louis Stevenson, então, dele
É o mais perfeito romance juvenil de aventura e suspense de todos os tempos, chamado A Ilha do Tesouro. Um enredo que se assemelha a um elástico esticado no ponto certinho. Se o esticarmos um pouco mais, ele se partirá. Se relaxarmos, ele se afrouxará. Um primor, uma aula de criação literária. E que vilão o Long John Silver! Que vilão, que pirata! Assustador e charmoso ao mesmo tempo, mas como o assunto são histórias de terror, desse escocês é também a obra-prima intitulada O Médico e o Monstro. Depois de ter tremido com essa ideia genial, que ideia genial, passei a vida inteira tentando encarnar o Dr. Jekyll e abafar o Dr. Hyde, que eu sei que mora dentro de mim. Você sabe também, e eu sei. O escocês fez-nos ficar apavorados com a própria identidade, fez-nos tremer com nossas próprias entranhas. E Edgar Allan Poe? E Edgar Allan Poe, eu tenho certeza de que em alguns dos meus textos sempre está presente alguma colaboração desse americano. Como se pode assustar alguém com um bom texto sem beber na fonte de Poe? O Coração Denunciador. É um conto que eu confessei ter originado o meu livro Um Crime Mais Que Perfeito. Sim, eu confesso que os monstros que crio já me haviam gostosamente invadido pela arte de outros escritores. Como foi bom ter sentido tanto medo. Como isso tudo me ajudou a exorcizar meus próprios fantasmas, a compreender meus próprios instintos, a conhecer os abismos do meu ser. Como é gostoso sentir medo desses deliciosos monstros da literatura. E por falar em monstro, o monstro construído em pedaços de cadáveres pelo Dr. Frankenstein, a criação genial da inglesinha, a inglesinha Mary Shelley. Que doçura de monstro eu imaginei ao ler esse livro. Que vítima ele se transformou aos meus olhos. Como eu torci para que ele pudesse se livrar daqueles que o queriam destruir, por ele parecer monstruoso, disforme, abrutalhado. Essa história entranhou-se no meu ser a ponto de mais tarde, depois de eu me tornar um escritor, eu ver meus personagens ganhar vida própria, fugir do meu poder, do meu controle, penetrar a imaginação de milhares de leitores e deixar de me pertencer, tomando diferentes formas, diferentes características, de acordo com cada imaginação, dentro da qual eles passariam a habitar, viver. E de certo modo, todo escritor é um Dr. Frankenstein, não é? Como é gostoso criar para divertir as pessoas. Como é gerar vidas incompletas, que precisam de outros cérebros, de outras maneiras de sentir, de pensar, para assumir formas diferentes, aspectos diversos, até com intenções diferentes das que eu havia originalmente planejado. E por fim, completasse, através do trabalho criativo que é a leitura de um livro. Como eu me divirto. Como eu me divirto com a correspondência ou os e-mails recebidos de leitores que falam de aspectos de algum personagem meu, com os quais eu jamais sequer tinha sonhado. Todo leitor é um parceiro do escritor, porque ler é uma forma de criar. Autor e obra. Pedro Bandeira, você conhece, eu conheço. É o autor de livros para crianças e jovens mais vendido do Brasil. 25 milhões de exemplares até o momento. Ganhou diversos prêmios nacionais por sua obra, além de ser um dos escritores mais populares e mais queridos de todo o seu público. Muito bem, sejam bem-vindos ao canal Conta um Conto. Agora quem fala é Marcelo. Que aula do Pedro Bandeira, hein? Eu me arrepiei aqui, adorei, sou fã de todos os itens aí que ele citou, todos, concordo com ele, e o próprio Stephen King concorda também que os 3 pilares do horror, do terror, são o médico e o monstro,
o Drácula e o Frankenstein. E se você não leu ainda e gosta de terror e horror, então está perdendo as 3 maiores obras, segundo muita gente, inclusive o seu próprio ídolo Stephen King. Então, para você que está chegando agora, este não é um canal de terror nem de horror, é um canal de literatura. Então aqui se encontram pessoas que gostam de literatura, que chegaram aqui pelas mais diferentes ocasiões e motivos. Seja muito bem-vindo, se inscreva, vai receber seus contos na sua casa para você ouvir onde você quiser. Até mais, pessoal. Tchau.